Olá, voltamos com as nossas atividades. Então a gente estava vendo os tipos de infecção viral nas células animais. Então a forma com que esses vírus eles entram em contato com o metabolismo celular varia e isso faz com que diferentes vírus tenham diferentes manifestações clínicas. Aqui a gente tem um esquema dos comportamentos. A célula normal é invadida por um vírus e ela pode se transformar em uma célula tumoral. Nesse caso, nós temos a manifestação da transformação. A gente está transformando uma célula normal em célula tumoral a partir de uma infecção viral. Outra possibilidade é que esse vírus invada a célula e se multiplique rapidamente, levando à morte da célula, fazendo com que haja a infecção virulenta, a rápida morte e lesão tecidual e o rápido aparecimento dos sintomas. Outra possibilidade é, com a invasão da célula pelo vírus, a uma multiplicação lenta desse vírus no interior da célula, o que faz com que ele seja liberado gradativamente, sem a morte das células, o que faz com que não haja a percepção dos sintomas dessa infecção. Essa é a infecção persistente. E por fim, a gente tem a última forma de infecção, que é a infecção latente. O vírus invade a célula e permanece sem se replicar no interior da célula, permanece em estado de latência por um longo período de tempo. Pode ser que esse vírus nunca venha a se manifestar ou pode ser que ele se manifeste na semana seguinte. As condições celulares, as condições ambientais é que vão determinar a forma com que esse vírus vai se manifestar. Essa infecção latente ela pode se transformar em infecção persistente ou ela pode se transformar logo em infecção virulenta, para que haja da latência, da inércia do vírus, a sua rápida multiplicação. Esse controle aqui geralmente está relacionado aos nossos fatores imunitários, a nossa capacidade de manter o vírus sob controle, com a produção de mediadores químicos, tanto intracelular quanto extracelulares. Conforme esse ambiente desfavorável para o crescimento do vírus se modifica, você se estressa, você fica doente, ou você começa a tomar um medicamento, o vírus o organismo perde o controle sobre esse vírus e ele passa a se multiplicar de modo indiscriminado. Meu Deus, não olhei no relógio de novo. Multiplicar de modo indiscriminado, o que faz com que ele se multiplique numa velocidade maior, levando a infecção que era latente para a infecção do tipo virulenta. O que a gente quer trabalhar agora é um detalhamento sobre o ciclo celular dos vírus de RNA e dos vírus de DNA, ok? Então aqui a gente tem um vírus de RNA. A gente tem o envelope, as espículas, o capsídeo formado pelos capsômeros e o material genético aqui, que no caso é RNA. A primeira coisa que vai acontecer é a dissolução desse vírus na sua célula hospedeira. Como é que isso acontece? As espículas contidas no envelope vão reconhecer receptores específicos na superfície da célula que vão fazer com que esse vírus invada a célula. Ok? Dentro da célula, as enzimas digestivas da célula vão romper o capsídeo, liberando o material genético do vírus no citoplasma celular. Esse processo de rompimento do capsídeo e liberação do material genético no espaço intracelular é chamado de desnudamento. Tudo bem? O vírus está perdendo sua proteção em relação ao material genético dele. E esse momento é crucial para o vírus, porque as células têm mecanismo de defesa de quebrar esse material genético antes que ele consiga se proliferar. Ok? Se isso não acontecer, inicia a replicação viral. Nesse caso, a gente tem o genoma viral, atua como molde para a síntese de fitas de RNA complementar pela enzima viral.
A gente sabe que existem dois grupos de proteínas virais, as proteínas estruturais e as proteínas não estruturais. As proteínas estruturais são as espículas, contidas no envelope, e os capsômeros, contidos no capsídeo do vírus. Esses dão a estrutura do vírus. As proteínas não estruturais são as proteínas com características enzimáticas, que vão regular a forma de replicação viral e vão modular a forma do metabolismo celular para favorecer o material genético. Agora vejam aqui, material genético viral de fita simples foi utilizado como molde pela polimerase viral, a RNA polimerase viral, e produziu uma fita filha a partir da fita molde. Essa fita filha é utilizada como RNA mensageiro para a produção tanto das espículas no retículo endoplasmático quanto dos capsômeros nos ribossomos. Ok? Ela também serve como molde para a produção de novas fitas de RNA para que essa seja utilizada como material genético do vírus. Agora eu lhes pergunto, se vocês precisarem, pause o vídeo, pensem, repensem, releiam as suas anotações, mas não deixem de raciocinar a esse respeito. Esse vírus é um vírus senso positivo ou senso negativo? Dá uma pausa no vídeo. E aí? Conseguiu determinar? Senso positivo ou senso negativo? Senso negativo. Por que, Hudson? Porque a informação genética para a produção das proteínas virais está na fita complementar. Não está na fita que é o material genético viral. Nos vírus RNA senso positivo, essa fita aqui, ó, aqui que acaba de ser liberada no citoplasma, já serve como RNA mensageiro. Nesse caso, isso não acontece. Ela precisa passar pela replicação realizada pela RNA polimerase viral, gerando uma fita que esta sim contém a informação. Por que tu sabe, Hudson, que é essa fita filha que contém informação? Porque é ela que é o RNA mensageiro, é ela que contém as informações para a produção, tanto das espículas quanto dos capsômeros, das proteínas do capsídeo. Essa nova fita, a fita filha, além de ser utilizado como RNA mensageiro, ela é utilizada como molde para a produção do DNA viral, do RNA viral, do material genômico viral, perdão. Então aqui em vermelho nós temos o material genômico viral, em laranjadinho e em rosinha aqui nós temos a fita complementar, a fita filha, que serve tanto para a produção das proteínas, quanto como molde para a produção de mais moléculas de material genético viral para serem encapsuladas. Então a gente viu aqui, ó, no passo 4, novas cópias do genoma viral são produzidas usando a fita de RNA complementar como molde. Então aqui a gente tem a utilização dela como molde, aqui a gente tem a utilização dela como RNA mensageiro. A número 5, as fitas de RNA complementar também atuam como RNA mensageiro, nesse caso aqui, o qual é traduzido nas proteínas do capsídeo e que ocorre no citosol, né, no citoplasma, lá nos ribossomos, e nas glicoproteínas de envelope viral, lá no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi, ou no aparelho de Golgi. Porque são glicoproteínas, né, são proteínas associadas a açúcares. O que acontece? As glicoproteínas, as proteínas do envelope, as espículas, são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, são transportadas na forma de vesículas para a superfície da célula. Ora, Hudson, mas como é que isso é possível? Porque a sinalização dessas células
essas células recebem sinalização para transportar esse grupo de proteínas para sua membrana, ok? Por que que isso é importante? O que que é as espículas? As espículas não são proteínas do envelope, e o envelope não é uma parte da membrana plasmática que o vírus sequestra quando ele deixa a sua célula hospedeira. Então, o que ele podia fazer? Ele podia dirigir o metabolismo celular para que as proteínas do envelope sejam enviadas direto para a membrana plasmática. Quando há a montagem do vírus, ele se liga à parte da membrana que contém as espículas e sequestra essa parte dessa membrana, fazendo com que haja espículas na superfície da membrana plasmática, fazendo com que o vírus esteja pronto para infectar outras células. Então, aqui, as vesículas de transporte das glicoproteínas do envelope para a membrana plasmática, então foi produzida lá no retículo endoplasmático, do retículo endoplasmático foi para o complexo de Golgi, do complexo de Golgi uma vesícula traz para a membrana celular. A montagem do capsídeo ocorre ao redor da camada do genoma viral. Nesse caso, a montagem do vírus. Os capsômeros formam o capsídeo associando-se ao genoma viral. E por fim, nós temos a saída do vírus. Os capsômeros se ligam à região da membrana celular que está recoberta pelas espículas, pelas proteínas virais, e sequestra essa membrana na saída. Cada novo vírus brota da célula e seu envelope é cravejado com as glicoproteínas virais embebidas na membrana derivada da sua célula hospedeira. Olha como é bonito aqui, ó. Está cravejada de glicoproteínas que estão embebidas, quer dizer que as glicoproteínas estão associadas à membrana plasmática que formou o envelope do novo vírus. Então aqui, ó, a gente tem uma forma geral da replicação dos vírus de RNA. Aqui está representado um vírus com genoma de RNA de fita simples, que serve de molde para a síntese de RNA mensageiro. Alguns vírus envelopados entram na célula hospedeira por fusão do envelope com a membrana plasmática. Como a gente viu, a membrana plasmática. Alguns vírus podem fundir o envelope com a membrana plasmática, ou outros vírus podem induzir a pinocitose, a fagocitose do envelope para o interior do citoplasma. Outros entram por endocitose, pode ser pino ou fagocitose. E em todos os vírus de RNA envelopados, a formação de um novo envelope para a progênite viral ocorre pelo mesmo mecanismo representado nesta figura. Como é que acontece? As espículas vão para o retículo endoplasmático, depois para o complexo de Golgi e são enviados por vesículas até a membrana plasmática, onde são depositadas. Quando o vírion, quando a partícula viral é montada, o capsídeo captura um material genético. Esse capsídeo ele entra em contato com as espículas na membrana e faz o brotamento, né, a saída dessa partícula viral, levando parte da membrana plasmática consigo, o que vai tornar o seu envelope. Tá claro? Tá difícil? Tá com vontade de chorar? Eu estou aqui para lhe ajudar. Imaginem que os vírus eles precisam um conjunto de sequências para que eles se repliquem. A gente viu ligação, replicação, montagem, saída e disseminação. Não é isso? Esses processos eles acontecem em todos. Só que a forma com que isso acontece vai depender de se o vírus é de RNA ou se o vírus é de DNA. No vírus de RNA, o que acontece? A liberação do RNA
é o material genético viral, no interior do citoplasma celular. Esse material genético viral vai ser lido pela enzima do próprio vírus se ele for senso negativo. Se ele for senso positivo, ele já pode ser utilizado como RNA mensageiro. De qualquer modo, ele precisa ser replicado, ele precisa ser multiplicado. Isso faz com que haja a produção de uma molécula de RNA complementar a RNA de fita simples. Essa RNA complementar vai servir como molde para a produção de novas fitas, para a produção de novos vírus. A que contém a informação vai ser utilizada para a produção tanto das espículas, que são as glicoproteínas de envelope, quanto dos capsômeros, que são as unidades para formar o capsídeo. Os capsômeros são produzidos lá nos ribossomos, no retículo endoplasmático rugoso, enquanto que as espículas, as glicoproteínas, são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, transferido para o complexo de Golgi e depois transferido para a membrana celular através de vesículas, de transporte mediados por vesículas. Por que isso é importante, Hudson? O vírus não produz, meu amor, proteína. Ele não consegue organizar isso. Ele faz o quê? Ele induz a célula a organizar todo esse processo. Com as espículas na membrana, o vírion já montado, o novo vírus já montado, se associa na região onde existem as espículas. Por quê? Porque existe uma interação entre os capsômeros e as espículas da membrana, fazendo com que o vírus ele até possa encostar em outras regiões que tem da membrana celular que não tem espícula, mas ele não vai conseguir se aderir. Quando ele encosta numa região que tem espícula, ele consegue se aderir, aí a partir dessa adesão há o brotamento, a saída do vírus, levando consigo parte da membrana plasmática da célula hospedeira, que está recheada de espículas de proteinoglicanas. Ok? Não é fácil? Não é tranquilo? Muito sossegado. Agora vamos para o de DNA. Além do DNA, nós temos alguns passos adicionais. Por quê? Porque os vírus de DNA... não, ainda estamos nos vírus de RNA, tá vendo? Vírus de RNA, errei a figura, perdão. O vírus de RNA podem gerar processos de latência. Lembram? Como é isso, Hudson? Latência, a gente acabou de falar na parte anterior dessa aula. A gente tem a infecção virulenta, que é a replicação rápida do vírus e a morte da célula. A gente tem a infecção latente, quando o vírus invade a célula, mas permanece inerte, sem se mexer. Ele se integra ao material genético da célula, mas para de se replicar. Então, a gente não tem a replicação viral. A gente tem a infecção persistente, que é a vagarosa replicação viral, a liberação gradativa de vírus sem matar a célula hospedeira para não gerar sintomas. E a gente tem a infecção que leva à transformação, quando a infecção viral favorece a mudança da célula hospedeira em célula tumoral. Aqui o que acontece? Novamente, a ligação do vírus utilizando as espículas associadas aos receptores da membrana celular, ao desnudamento, a liberação do material genético do vírus, do seu capsídeo. E aqui olhem o que acontece. No caso anterior, a RNA polimerase do vírus anterior produziu uma cópia de RNA do material genético viral, não é isso? A cópia do material genético foi utilizada como RNA mensageiro para a produção das espículas e dos capsômeros. Nesse caso, não vai ser utilizado uma RNA polimerase, vai ser utilizado outra enzima, chamada de transcriptase reversa. A gente já ouviu falar dessa enzima. O que ela faz? Exatamente, a transcrição reversa, a passagem de RNA para DNA. Mas DNA de fita simples não pode ser associado ao DNA celular,
porque o DNA de todos os outros organismos, com exceção do vírus, são todos de fita dupla. A transcriptase reversa faz com que haja a conversão desse DNA de fita simples em DNA de fita dupla. Com o DNA de fita dupla, há a inserção desse fragmento de DNA no DNA cromossomal da célula hospedeira. Nesse ponto, o vírus pode permanecer lá por um longo período de tempo sem nunca se replicar. Nessa circunstância, a gente tem uma infecção latente. Caso esse vírus utilize o material celular para converter o DNA viral em RNA viral, a gente tem uma infecção não é latente, é persistente. Obrigado. Quando a gente tem a liberação gradual de vírus. Se essa liberação for rápida, aí a gente tem uma liberação, uma infecção virulenta. Então aqui, ó, percebam que há uma baixa produção de vírus. Então é uma produção persistente. Se não houvesse nenhuma produção viral, uma infecção latente. Nesse caso, a maquinaria das células, o nucleotídeo, a DNA polimerase e a RNA polimerase é utilizada para produzir RNAs virais. Esses RNAs vão ser utilizados para a produção das proteínas estruturais e não estruturais. Esse RNA viral vai produzir as espículas, vai produzir os capsômeros e vai produzir a transcriptase reversa viral. A partir da montagem de todos esses elementos, o vírion entra em contato com a região que contém as espículas e é liberado da célula gradativamente, sem a morte da célula, caracterizando uma infecção persistente. Então a gente tem um mecanismo de vírus de RNA que não tem a incorporação do material genético no DNA celular. Então ele usa o material genético dele para gerar uma cópia. Essa cópia é utilizada como um molde ou pode ser utilizado como molde para replicação do material genético dele, ou pode ser utilizado como molde para a produção das proteínas virais. Ou esse vírus de RNA invade a célula, tem o RNA convertido em DNA pela transcriptase reversa viral. A célula não tem transcriptase reversa, porque ela não utiliza essa ferramenta, então o vírus tem que trazer sua própria transcriptase reversa. A transcriptase reversa, com sua atividade de DNA polimerase, duplica a fita de DNA, que era de fita simples. O DNA de fita simples se integra ao DNA da célula hospedeira e, a partir daí, a maquinaria celular, a maquinaria de transcrição e tradução da célula são utilizadas para a produção de novas partículas virais. Tanto as proteínas estruturais, da mesma maneira, os capsômeros são produzidos no citoplasma, as espículas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, enviadas por complexo de Golgi e passadas para a membrana plasmática. Rudes, eu estou entendendo até agora, só não entendi muito bem por que a célula, o vírus precisa mandar as proteínas dele para o complexo de Golgi, porque essas proteínas são glicoproteínas, proteínas associadas a carboidratos. Ah, Hudson, mas e o que isso tem a ver? Tem a ver que essas glicoproteínas são o disfarce do vírus. Se o sistema imunológico não reconhecesse as proteínas glicosiladas, né, associadas ao açúcar, ele perceberia que aquela vesícula que está boiando ali é bastante suspeita, fagocitaria e destruiria a vesícula. Como aquela proteína é glicosilada, ela passou por um processo de trabalho no interior de uma célula. Então, ele reconhece, o sistema imunológico reconhece aquela vesícula que está transitando ali pela região dele como um produto celular. E aí, ele permite com que haja a passagem dessa vesícula que contém, na verdade, o vírus. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a estrutura de um vírus, um retrovírus. O que é um retrovírus?
Exatamente, um vírus de RNA. Por quê? Porque eles passam pela transcrição reversa, por isso são chamados de retrovírus. Então, a estrutura normal de todos os vírus, espícula, quando está envelopado, esse é um vírus envelopado, mas pode ser um vírus não envelopado. Aí aqui os capsômeros, o capsídio, o material genético viral, as enzimas do vírus, as proteínas não estruturais do vírus. Novamente, mais um esqueminha para mostrar detalhadamente como é que acontece a organização do RNA. RNA de fita simples invadiu o citoplasma. Primeira coisa que ele precisa fazer é passar pela transcrição reversa. RNA de fita simples gera DNA de fita simples. Transcriptase reversa é a enzima. Transcrição reversa é o processo. A partir disso, o DNA de fita simples pode ser duplicado. Quem vai duplicar esse DNA? Ainda a transcriptase reversa com sua atividade de DNA polimerase. A partir do DNA de dupla fita, esse material pode ser inserido no material genético da célula hospedeira, permanecendo inerte numa infecção que a gente chama de latente, ou produzindo vagarosamente novas partículas virais, numa infecção que nós chamamos de persistente. A partir da incorporação do material genético viral no DNA da célula hospedeira, a maquinaria da célula hospedeira, a maquinaria de transcrição, a RNA polimerase, vai produzir o RNA mensageiro do vírus, que vai ser utilizado para a construção de novas partículas virais. Esse RNA mensageiro pode ser utilizado como esse RNA viral, pode ser utilizado como RNA mensageiro para a produção das suas proteínas estruturais e não estruturais, vai produzir espículas, vai produzir capsômeros, vai produzir a transcriptase reversa e vai servir como molde para a produção de outras moléculas de RNA viral. A partir disso, a montagem do vírus, que é a associação entre todos os elementos, o sequestro de uma parte da membrana, no caso de vírus envelopados, que contém as espículas para a formação de um novo vírus. E no DNA, Hudson, no DNA, nos vírus de DNA, a gente não tem esse passo aqui, ó. O vírus de DNA invade a célula. Quando ele é de fita simples, ele passa por um processo de duplicação da fita e invade e é inserido no material genético da célula hospedeira. Se ele é um DNA de fita dupla, é um vírus de DNA de fita dupla, aí melhor ainda, que quando ele invade a célula, ele já está pronto para fundir o seu material à célula hospedeira. Por isso que os vírus de RNA são mais comumente associados a doenças em humanos. Por quê? Porque eles são menos adaptados às células humanas. Imagina só, um hospedeiro que mata que mata seu hospedeiro é um parasita incompetente. Um parasita intracelular que mata o seu hospedeiro gera a sua própria morte. Concordam? Se eu preciso daquela célula para me multiplicar, matar aquela célula significa deixar de me multiplicar. Concorda? Eles podem invadir outras células, mas as células são um número finito. As células do meu tecido são um número finito, enquanto que os vírus, eles enquanto estiverem se multiplicando, têm potencial infinito. Concordam? Isso vai levar ao esgotamento das células hospedeiras e à morte dos vírus. Então, quando um vírus é pouco adaptado à sua célula hospedeira, ele gera muita morte celular, o que gera mais sintomas, infecção virulenta. Quando um vírus é mais adaptado à sua célula hospedeira, ele gera pouca morte celular, ou nenhuma morte celular. Infecção latente ou infecção persistente. Os vírus de DNA são mais adaptados ao material genético celular. Então, eles têm uma maior possibilidade de causar menos danos.
Existem exceções? Existem exceções. Como a gente já viu, a varíola é um vírus de DNA, mas a maioria dos vírus de RNA são associados à doença por causa dessa distinção com a sua célula hospedeira. Como é que a gente faz para tratar vírus? Primeiro que a gente não usa antibiótico. Cheguei com uma virose no pronto-socorro e o médico me prescreveu um antibiótico. Não tome. Por quê? Porque não funciona. Tudo bem? Os antibióticos eles podem ser associados aos antivirais com finalidade de ativação celular ou uma série de outras coisas, mas a utilização exclusiva de antibiótico, cheguei com uma infecção viral, cheguei com dengue lá, o médico me passou amoxicilina, vai adiantar? Não. Por quê? Porque são mecanismos diferentes. Primeiro, se os vírus usam a maquinaria da célula hospedeira, como eu vou fazer para atingir somente o vírus sem atingir a célula? Ué, como é que pode? Se eu preciso da célula para produzir as partículas virais, o que eu tenho que fazer para atingir só o vírus sem atingir a célula hospedeira? Pensa aí. Dá uma pausa no vídeo para pensar com tranquilidade. Isso aí, voltamos. E aí, pensou? Quais são os dois únicos elementos que são do vírus, independentemente do vírus? Seu material genético e suas proteínas, não é isso? Então, a única forma que a gente tem para incapacitar um vírus é atacar ou seu material genético ou atacar as suas proteínas não estruturais, as suas enzimas. Tá? Então foram desenvolvidos medicamentos que se relacionam com o material genético viral ou com as enzimas responsáveis pela sua replicação. Importância da pesquisa na ciência do tratamento. Como a gente viu, hoje está sendo muito exaltada a ciência, tudo é a ciência. Mas no Brasil, geralmente, cientista é muito maltratado. A gente é pouco reconhecido, é mal remunerado, é visto como sanguessugas do Estado. Eu trabalhei na Fiocruz de Rondônia durante 10 anos. Por muito tempo a gente passou por esses perrengues, porque o governador do estado não entendia o nosso trabalho, não entendia por que a gente estava pesquisando malária, não entendia por que a gente estava pesquisando dengue, o que tem a ver esse pessoal que trabalhando com leishmaniose aqui. Eu preciso desse dinheiro para aplicar em saúde básica, quero aplicar em aumento de leito, quero aplicar em a contratação de servidores públicos, eu não quero esse pessoal ocupando meu espaço. E é muito comum esse tipo de pensamento, porque a ciência brasileira se relaciona mal com a sociedade, do meu ponto de vista. Né? Hoje em dia é que a gente vê falar um cientista ou outro no jornal, você lê uma coluna de um cientista, porque antes da pandemia, antes desse caos todo, você não só encontrava cientista em congresso, em simpósio, e você só o conhecia por artigo. Hoje em dia, nós cientistas, ou cientistas, já fui cientista, estão se relacionando melhor com a sociedade. Agora nós entendemos o papel desse pessoal. Esse pessoal está estudando para que, quando surjam emergências como essas, nós tenhamos ferramentas suficientes, conhecimentos suficientes, para que a gente tenha uma frente alternativa de tratamento, de vacinação, de medicação. Então, tudo é ciência à nossa volta. O ar-condicionado que nós utilizamos, o ventilador que nós utilizamos, a luz que clareia nossas atividades, o celular que nós utilizamos, o notebook, as roupas, a comida, tudo é derivado de conhecimento científico. Às vezes o conhecimento científico não é diretamente aplicável, né? A gente tem a ciência teórica, mas o conhecimento teórico de hoje pode ser o conhecimento aplicável de amanhã. A pesquisa teórica de hoje pode ser a pesquisa teórica de amanhã. Então a ciência é muito importante para a construção de novas estratégias de tratamento, novas estratégias de diagnóstico e identificação de novos vírus e as suas formas de manifestação na doença. Então, ciência é primordial. Então, quando a gente fala em gasto de ciência, é muito dolorido para quem trabalha com ciência ouvir isso.
ou ciência é investimento. Cada R$ 1 gasto em ciência, não é o Hudson que está dizendo não, pesquisas das organizações, Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, mostra que cada real investido em ciência é R$ 4 economizados em tratamento. Por quê? Porque a forma com que a gente produz medicamentos se torna mais barato, como que a gente produz tratamentos se torna mais barato. O que são os medicamentos genéricos? Está aqui, ó, o genéricozão grandão aqui, ó. Não é ciência aplicada, a gente não está reconstituindo um modelo que tem patente e gerando uma bioatividade semelhante com um preço muito menor, é ciência, só que para isso a gente precisa de investimento. Ok? Então, nós estamos trabalhando para sermos multiplicadores da importância da ciência para nossa vida, nosso bem-estar, tudo, a sandália que você calça, tudo à nossa volta é ciência aplicada. Então, a ciência observou que a melhor forma de tratar os vírus são a utilização de antivirais análogos a nucleotídeos ou a nucleosídeos. O que é a diferença disso, Ruth? A presença ou a ausência de fosfato, tá bom? Então aqui a gente tem um aciclovir, que é um antiviral muito conhecido. Ele é análogo a um nucleotídeo, que é chamado de guanina ou guanosina, né? Desoxiguanosina, tá aqui o nucleotídeo. Esse aqui é o G do nosso material genético. Esse aqui é o aciclovir. Percebam que a parte dos anéis aqui, ó, é igual, mas a parte do açúcar aqui é diferente. Então a gente vai enganar a RNA polimerase ou a transcriptase reversa do vírus. O que a gente vai fazer? A gente vai dar para ela essa molécula aqui, para ela achar que é uma guanina. E quando incorporar essa guanina, a gente não tem o açúcar para permitir a incorporação de outros nucleotídeos, o que faz com que haja o bloqueio na síntese do DNA. Como é que isso acontece? Está aqui o meu nucleosídeo, tá? Minha base nitrogenada mais o açúcar. Vem o fosfato e a timina sintase forma isso em um nucleotídeo, tá? Nucleosídeo mais fosfato, nucleotídeo, guanina, meu G. A DNA polimerase viral incorpora esse G no DNA ou no RNA viral, depende da situação, se é o vírus de DNA ou de RNA viral, e aí ocorre a replicação normal. O que acontece com a aciclovir? Em células infectadas, há uma modificação nessa timina sintase, a enzima viral. O que acontece? O aciclovir se associa ao fosfato normalmente e a timina sintase do vírus vai incorporar esse elemento falso, esse nucleotídeo falso, a um novo material genético. Só que como falta parte do açúcar lá, não tem como fazer a ligação fosfodiéster, a ligação açúcar-açúcar, para a continuação da replicação do material genético. Então há um bloqueio na incorporação de nucleotídeos a partir desse nucleotídeo falso. E a replicação do DNA é interrompida. Se o vírus não consegue multiplicar o seu RNA, significa que ele não consegue, ou do seu DNA, ele não consegue mais se multiplicar, ok? Isso leva a esse fenômeno de inibição. Para a gente terminar, que a gente já passou 5 minutos, mas eu me enganei em 5 minutos lá, então vai ficar 25:35. A gente tem a utilizar para a verificação de prions. O que são prions? Prions são proteínas infecciosas. Nunca ouvi falar disso, já ouviu falar disso. A vaca louca, por exemplo, já ouviu falar o mal da vaca louca? É produzido por prions. Ah, Ruth, mas isso aí aconteceu na Inglaterra, é muito longe daqui. A gente não tem que se preocupar. Não, existem prions para enfermidades humanas. Então, o que acontece? Essa característica dessa proteína infecciosa, a proteína é muda e ela é capaz de modificar outras proteínas. Essa característica da proteína
é herdada, ela é genética ou ela é transmissível. Você pode ingerir um prion, por isso que é muito importante ter cuidado com a nossa alimentação. Lá na Inglaterra, quando aconteceu o negócio da vaca louca, tiveram que matar todo o rebanho de gado inglês. Não é pouco gado, não. É todo o rebanho de gado, porque a ingestão de um prion pode levar à sua transmissão para outros organismos. Transplante e instrumentos cirúrgicos também são meios de contaminação por prions, por proteínas, Hudson. Exatamente. Se liga. Os prions causam nos humanos o que a gente chama de encefalopatias espongiformes. Encefalopatias, como o nome sugere, é inflamação do nosso encéfalo, do nosso tecido nervoso. Espongiforme, como o nome sugere, é formação de buraco. Então, os prions formam buracos no nosso tecido nervoso. Quais são as doenças associadas a esses buracos, Hudson? Doenças humanas são o curu, veja só, doença de Affe-Maria, como é que é o nome? Creutzfeldt-Jakob, CJD, síndrome de Gerstmann, Strüssler, Schenker e insônia familiar fetal. Essas são as doenças causadas por prions em humanos. Aqui a gente tem um corte, uma microscopia do nosso sistema nervoso. Aqui, ó, a seção do cérebro mostrando características patológicas espongiformes de Creutzfeldt-Jakob. Tá vendo os buracos aqui, ó? Então você está perdendo massa encefálica, você está perdendo tecido nervoso, o que gera essa síndrome. O que gera a síndrome CJ faz? Ela é causada por prions em cérebros humanos. Inicia com a perda de memória e demência, levando à perda do controle muscular e em seguida a morte. Tudo bem? Como é que isso acontece, Hudson? Um prion é uma proteína mutante. Se essa proteína mutante, ela tem uma sequência diferente. Meu Deus, deu uma apagada na luz aqui. Tem uma sequência diferente de aminoácidos que geram uma forma diferente. Aí tudo bem. Nunca duvidei disso, Hudson. O que é de se duvidar é que quando um prion entra em contato com outra proteína da mesmo tipo, só que normal, ele é capaz de induzir a mutação na proteína normal. Então, uma proteína anormal mutada induz a formação de outra proteína mutada, e assim vai havendo uma disseminação dessa característica pela comunidade de proteínas. Percebam aqui, ó. Esses prions eles vão se associando, vão se agregando, até não existir mais ou existir pouquíssimas proteínas normais. Sem a proteína normal, você perde a função dessa proteína. E a perda dessa função leva a um prejuízo metabólico que desencadeia nos sintomas da doença. Existem alguns mecanismos de como esses prions eles podem ser transmitidos, né? Como pode esse negócio ser infeccioso? O negócio é o seguinte, aqui a gente tem uma proteína de um receptor PC aqui, ó. Essa proteína acontece naturalmente na célula, ela produz o DNA, produz o RNA mensageiro produz a proteína normal é depositada na superfície da célula. A PC produz e secreta para a superfície da célula. Até que haja uma mutação, pode adquirir um produto alterado desse gene. Tudo bem? Então, esse gene sofreu uma mutação, a proteína associada não gera mais a PRPC, ela vai gerar a PRPSC. Essa é a proteína mutada, esse é o prion. Essa proteína mutada, quando entra em contato com as proteínas normais, transforma as proteínas normais em proteínas mutadas. Quando existe uma grande quantidade de proteínas mutadas e poucas proteínas normais, o que acontece? A incorporação dessas proteínas mutadas para o interior da célula por endocitose. Nessas circunstâncias, o acúmulo dessas proteínas mutadas no interior
dos endossomos faz com que haja a associação desses endossomos aos lisossomos, porque as células tá querendo se livrar, está querendo digerir, perdão, essas células mutadas. O que acontece quando a produção de lisossomos ultrapassa a capacidade da célula não é controlar, é de conter essas substâncias tóxicas, essa célula acaba morrendo. E aí a perda dessa célula, a morte dessa célula, leva à degeneração do tecido. Ok, meus amores, muito boa noite. Espero que vocês tenham ficado felizes com a presença da Juliana para alegrar para alegrar a nossa aula. Espero que vocês todos estejam bem, fiquem bem, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Abraço e até a próxima.